Olá, eu sou o Frederico Caldas e essa aula de hoje se destina a falar sobre gestão do tempo. Ela foi feita especialmente para você que é líder e mesmo para você que está se preparando para exercer funções de liderança e tem a nítida impressão de que o relógio está andando cada vez mais rápido. Eu acho que essa é uma sensação que cada um de nós tem nos dias de hoje, porque de fato ser um bom gestor do tempo acaba representando um grande diferencial competitivo. E aqui na nossa aula eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas e uma metodologia muito legal para você gerenciar melhor o seu tempo. E eu tenho a certeza de que você vai ter condições de encontrar uma brechinha a mais aí na sua rotina, no dia a dia, e que isso possa representar toda a diferença em termos de qualidade de vida e de qualidade de vida no trabalho. Então, a sensação que a gente tem hoje em relação ao tempo, e o tempo é um dos maiores ativos que se tem hoje na vida de qualquer ser humano, e sem dúvida alguma, essa sensação de que realmente o tempo está andando mais rápido é fruto desse mundo em grande transformação que a gente está vivendo. E a própria tecnologia se encarregou de potencializar essas mudanças. E da mesma maneira que ela traz uma série de benefícios em relação ao tempo, porque a gente tem a nítida impressão de que com a tecnologia a gente está mais avançado, a gente tem condições de fazer mais coisas. Por outro lado, a gente entende que a tecnologia também acaba, de alguma forma, sendo um grande desafio, principalmente para aqueles que não sabem gerenciar bem a sua rotina e enfrentam, como por exemplo, a questão das redes sociais, um dos grandes vilões da questão do tempo e do gerenciamento desse tempo nos dias de hoje. Então a gente começa com algumas questões que podem parecer um pouco simples demais, mas quando você consegue planejar bem o seu dia, quando você consegue definir e priorizar bem as suas tarefas, isso de alguma maneira canaliza a sua energia, canaliza os seus esforços, especialmente é muito útil para otimizar o seu tempo. Então, faça um exercício que eu considero muito interessante. Ao longo de uma semana, pegue todas as tarefas, todas as atividades que você desenvolveu ao longo de uma semana e faça uma anotação num papel, numa folha, uma marcação assim bem visível num quadro, de modo que ao final dessa semana, na sexta-feira, você seja capaz de fazer uma avaliação de tudo aquilo que você empregou em termos de tempo ao longo da sua jornada de trabalho. E eu tenho a certeza absoluta que você vai verificar que cerca de 30% das tarefas que você executou poderiam ser delegadas, por exemplo. E isso é um aspecto importante, porque isso implica também na confiança e na autonomia da sua equipe. Portanto, planejar o seu dia implica em listar coisas importantes e prioritárias que você não pode deixar de cumprir, que você não pode deixar de realizar. E essa rotina vai exigir de você uma organização, não só do tempo, mas também uma organização mental, o que vai fazer com que você comece a adotar uma metodologia muito interessante em relação à gestão do seu tempo. Mas é preciso, mais do que nunca, também ter um foco. E especialmente ser capaz de selecionar aquelas atividades prioritárias. E eu vou apresentar para você, no final, algumas ferramentas de gestão do tempo que tenho certeza que vão ser muito úteis na hora de você eleger essas prioridades, o que pode representar para você um ganho muito significativo de tempo ao final da sua jornada de trabalho. É claro que o foco dessa aula está muito voltado para a gestão de tempo no trabalho, mas a gente também não pode perder de vista que ao longo do dia nós exercemos papéis sociais e que de alguma maneira vão requerer também uma boa gestão do tempo. Embora eu vá falar especificamente sobre gestão do tempo na atividade profissional, no dia a dia do trabalho, eu também vou falar sobre a importância do equilíbrio e dessa questão da gestão do tempo para a vida, para a nossa vida de modo geral. Então, ter um foco especialmente nas questões que são prioritárias, nas questões que são importantes, e saber hierarquizar
essas tarefas, essas atividades é muito importante, porque quando a gente fala de foco, a gente tem que compreender que há uma série de questões que acabam tirando um pouco da atenção da gente, tirando um pouco do foco. Há aqueles famosos ladrões de tempo, né? E eu falava sobre a tecnologia. As redes sociais talvez hoje representem a maior ameaça na gestão do tempo. Por isso é importante você disciplinar a utilização das redes sociais. Nós sabemos muito bem que há aplicativos que são fundamentais, como o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp se transformou também numa ferramenta profissional muito importante, em função da possibilidade de criação de grupos, de trocas de mensagens, de trocas de informações de uma maneira muito dinâmica. Mas a gente tem que se cuidar, porque aplicativos como esse, se por um lado representam uma vantagem, sob o ponto de vista profissional, de integração e de interação, e de uma comunicação muito ágil e muito eficaz, por outro lado, ele tem um potencial muito grande de roubar o nosso tempo. Então é muito importante que se tenha esse foco. Há hoje aparelhos e aplicativos, por exemplo, que alarmam, por exemplo, a partir de uma determinada quantidade. Então, estabeleça mesmo uma quantidade de tempo para a questão das redes sociais e mesmo para a questão dos aplicativos e foque na sua atividade profissional. Essa questão das redes sociais, isso tem um grande potencial de alguma maneira, representar um prejuízo à produtividade, gera ansiedade, gera riscos em relação à segurança da informação. Então, eu não estou aqui absolutamente para demonizar, para fazer uma crítica contundente das redes sociais, mas é muito importante que saiba conciliar a atividade profissional com a questão das redes sociais, principalmente no horário de trabalho. Não combina absolutamente você ficar navegando na internet, nas redes sociais durante o horário de trabalho. Então, se isso faz parte da sua rotina de trabalho, ou se você tem de alguma maneira que interagir com as redes sociais ou com o aplicativo, é preciso que você tenha, acima de tudo, foco para eleger as suas atividades profissionais e, mais do que isso, é importante que você tenha disciplina. A disciplina tem a ver com um processo de decisão mesmo, com vontade. Você precisa ter vontade, você precisa ter determinação, você precisa ser pragmático nesse sentido. Às vezes a gente fala de disciplina e a impressão que as pessoas têm, disciplina é coisa de militar, absolutamente. Disciplina é muito importante para você gerenciar bem o seu tempo, gerenciar bem as suas tarefas. É uma maneira de você criar também determinados gatilhos que vão fazer exatamente esse controle do tempo, esse controle, porque é natural que nós tenhamos a nossa atenção às vezes despertada para às vezes até uma fuga inconsciente. Eu até entendo que em determinados momentos do trabalho, dependendo da atividade que você está desempenhando, enfim, você possa ter aquele momento de fuga, um momento até que inconsciente mesmo, que você está fugindo de alguma coisa que não está te dando prazer naquele momento, ou por uma razão qualquer não está sendo algo satisfatório. Então é natural que você encontre em determinados momentos esses escapes, mas é preciso ter disciplina para que você tenha realmente o foco centrado na execução das suas tarefas do dia a dia. Bom, e mais do que nunca, é muito importante a questão do planejamento, quer dizer, planejar as suas metas, os seus objetivos e os passos que você vai dar para chegar a esse objetivo é muito importante, porque a empresa ela trabalha em função desse planejamento. E há que se dizer que também leva-se bastante tempo exercitando essa tarefa de planejar. O planejamento é a base para o sucesso, o planejamento é a base por tudo. Sem planejamento você não faz absolutamente nada. E o planejamento tem exatamente esse objetivo também: otimizar recursos, otimizar energia, especialmente otimizar tempo, porque quando você planeja, você já deixa tudo previamente definido do que vai acontecer. Então, definir essas metas e trabalhar muito em função dessas metas é fundamental. Nós sabemos muito bem que as empresas hoje, envolvidas como estão nesse ambiente ultra competitivo, com uma pressão muito acentuada por resultados, por inovação, por menores prazos,
por entregas de qualidade. O ambiente corporativo hoje ele está muito cercado por essa pressão. Então é importante você ter em vista essa questão do planejamento e planejar bem as suas metas e os seus objetivos. Ele é fundamental porque isso é uma espécie de passo a passo. Então esse ciclo virtuoso, esse processo de conquista, isso tudo vai também retroalimentando todo o planejamento e, mais do que nunca, a realização de determinados objetivos e a realização de uma entrega de resultados muito importante. Então, esse retorno, esse feedback, e a propósito, eu preparei uma aula também especial sobre como dar e receber feedbacks. Quer dizer, na verdade, quando você tem esse retorno, quando você tem esses objetivos que foram atingidos, isso acaba representando uma conquista importante para os profissionais nos dias de hoje. Bom, e aí, saber priorizar tarefas também é algo fundamental. Esse processo de hierarquização, você eleger ao longo do dia tarefas que você não pode deixar de realizar, não só priorizar, mas acima de tudo colocar lá no red flag, lá em cima aquela bandeirinha vermelha de tarefas que você não pode deixar de cumprir naquele dia. Então, saber eleger as suas prioridades também já é um processo, até certo ponto, seletivo. E essa seletividade ela é importante, porque nós temos muitas tarefas ao longo do dia, da nossa atividade profissional, e é preciso que nós saibamos eleger aquelas prioridades e demandar o tempo necessário para realizar, especialmente aquelas tarefas prioritárias. Então é importante você saber ter esses critérios de uma maneira muito clara. É óbvio que não é uma questão absolutamente subjetiva, não é você necessariamente quem vai definir isso, mas é a própria organização que tem dentro das suas metas, dentro dos seus objetivos estratégicos a serem atingidos e todo um trabalho em função dessas tarefas que precisam ser realizadas. Bom, e aí tem todo o aspecto também do tempo que você precisa destinar para a sua equipe. Isso, para o líder, ele é fundamental, porque estar envolvido com a sua equipe, ter um tempo destinado exclusivamente para a sua equipe é muito importante, muito mesmo. Eu lembro, inclusive, a tarefa e um dos maiores desafios para os líderes, exatamente a capacidade de formar não seguidores, mas de novos líderes. E esse é um processo que se dá no dia a dia, na gestão da rotina da empresa, no processo de treinamento, de capacitação, todo um aprendizado e uma transferência de conhecimento, uma troca de experiência, uma troca de conhecimento que é muito importante. Eu tenho recebido muitas perguntas nos treinamentos e nas aulas de pessoas que, por exemplo, perguntam, mas qual o tempo aproximado, qual é a média, qual o percentual do dia que eu devo destinar para a minha equipe? Então, assim, não tem uma regra, não tem um percentual específico, mas eu quero afirmar que uma boa parte, uma parte muito generosa do seu tempo deve ser destinada para a sua equipe. É claro que quando eu falo de destinar um tempo importante para a sua equipe, isso não implica, por exemplo, que a sua equipe necessite de você especificamente para desempenhar as suas tarefas. Esse grau de autonomia é muito importante, essa capacidade de delegar é muito importante, mas há uma questão fundamental também que eu reputo como da maior importância, que é o líder ter essa capacidade de estar lá no chão da fábrica, que é o modelo de liderança que mais me inspirou ao longo desses meus 32 anos de experiência profissional na polícia e fora dela, que é uma expressão usada por um general americano chamado Pete J. Shoemaker, que ele fala da questão do boots on the ground. Ele fala que a guerra é travada na dimensão humana e mesmo as tecnologias mais avançadas não substituem o profissional lá na ponta da linha. Quando ele fala, ele usa essa expressão boots on the ground, que é lá o boot, o coturno, a bota lá no chão, no terreno, né, no teatro de operações. Isso é fundamental para o líder ter essa capacidade. E essa capacidade de estar na ponta da linha, ela é fundamental também porque ele leva consigo uma série de mensagens muito importantes. E a principal delas é de que ele acredita no processo, de que ele tem confiança na gestão, de que ele tem confiança na equipe. E mais do que isso,
No momento em que ele tem essa capacidade de estar lá na ponta da linha, ele também consegue perceber o grau de comprometimento da sua equipe. Quem são mesmo aqueles profissionais que estão vestindo a camisa? Quem são aqueles profissionais que têm compromisso com o resultado? Então, ter essa capacidade de estar na ponta da linha é muito importante. Logo, destinar uma parte significativa do seu tempo para a sua equipe é muito importante. Eu tenho um parâmetro muito específico para as tropas de operações especiais, do BOP, por exemplo. Os líderes, eles chegam a destinar cerca de 80% do seu tempo com planejamento e preparação da equipe. É claro que eu estou falando de uma questão muito específica e normalmente essas tropas especiais, elas são empregadas em condições muito adversas, de risco muito extremo, em cenários absolutamente desafiadores. Não é um parâmetro para o mundo corporativo, mas apenas uma referência para entender o grau de importância desse tempo que deve se destinar à equipe. Logo, ter uma equipe que desempenha suas tarefas com autonomia, que esteja preparada para desempenhar determinadas missões e, mais do que isso, que esteja preparada para atuar independente da sua presença, isso é fundamental. Então, esse tempo implica, de alguma forma, também levar em consideração esse aspecto crucial de estar lá na ponta da linha. Algumas pessoas contestam, falam, o chefe, quando chega no lugar, quando chega ali no chão da fábrica, ele só chega para atrapalhar, para gerar instabilidade, para gerar insegurança. É óbvio que isso não é uma regra, né? O chefe, ele estando presente, ele não pode representar uma ameaça. Se isso acontecer, alguma coisa está errada. Ou no líder, ou no próprio líder, que acaba tendo uma imagem, por exemplo, de alguém que intimida, de alguém que atemoriza, ou na própria percepção da equipe em relação ao líder. Então, ter o líder na ponta da linha é algo fundamental, é algo crucial, não só para ele como líder, mas para os liderados também. Isso tem que representar, isso tem que ser enxergado, ser visto como uma demonstração de apoio, como uma demonstração de confiança e, acima de tudo, como uma postura de um líder que está absolutamente comprometido com a sua equipe, com a organização e com os resultados. Bom, e essa tirinha aqui, ela é muito engraçada, porque ela trata exatamente dessa questão do tempo que o líder deve destinar para a sua equipe, né? Ela fala exatamente isso, um bom líder demonstra disponibilidade para a sua equipe, né? Falando nisso, tem uma pergunta para fazer, aí o chefe vai, e some, desaparece. Então, é uma maneira bem humorada de representar exatamente isso. Eu também recebo muitas informações de profissionais de liderados, por exemplo, que falam, nem sempre de uma maneira muito clara, muito aberta, mas olha, assim, eu não sei, não vejo o meu líder, não vejo o meu chefe, tenho muita dificuldade de falar com ele é muito inacessível. Então, enfim, isso é uma sinalização, isso é um gatilho muito preocupante. É importante, a gente sabe muito bem que o líder está envolvido com uma série de questões, dependendo do nível, dentro da estratificação da empresa em que ele esteja, ele está envolvido com questões estratégicas, ele está envolvido com planejamento estratégico, ele tem múltiplos papéis e essas múltiplas funções acabam trazendo uma sobrecarga de trabalho muito grande para o líder, e ele é preciso se cuidar disso para que ele não fique ali absolutamente inatingível, mas a gente sabe que isso é uma realidade. A questão das reuniões intermináveis, isso é um erro gravíssimo das empresas, essas reuniões que acabam não tendo, são discussões intermináveis, às vezes por falta de uma objetividade. É importante definir quais são os temas, qual é o tempo que vai ser destinado, porque as pessoas não têm mais tempo para ficar em reuniões intermináveis em que se discute ali questões que não se chega a uma conclusão, uma decisão, e vai sempre adiando, procrastinando aquilo, enfim. Então isso também é uma questão de gestão, né, estrutural da empresa, que precisa ser muito cuidada e acaba
também chegando a um quadro como esse, dos liderados reclamarem que não tem acesso ao seu líder, ao seu chefe, porque ele está absolutamente envolvido com essa gestão e com essa rotina do dia a dia. Bom, mas pode parecer um pouco paradoxal, um pouco antagônico, o que eu vou dizer agora, mas eu vou falar agora sobre uma coisa muito importante. Apesar de toda essa rigidez, toda essa preocupação com a gestão do tempo, é preciso que você faça pequenas pausas ao longo do dia, seja para tomar um chá, para tomar um café, tomar um suco, tomar uma água. A hidratação é muito importante e eu lembro aqui de um item fundamental, que é a questão da qualidade de vida no trabalho. Qualidade de vida no trabalho hoje é algo crucial que tem a ver com satisfação, tem a ver com realização, tem a ver com aspecto motivacional. Nessas pequenas pausas que a gente faz ao longo do dia, é um momento também de integrar, é um momento de trocar uma ideia, é uma pequena pausa. Nós somos seres humanos, nosso corpo não é uma máquina. Então a gente está ali, dependendo da tarefa que você está desempenhando, dependendo do planejamento que você está fazendo, isso vai exigir um desgaste físico, mental e emocional muito grande. Então essas pequenas pausas, elas são importantes para que você dê aqueles momentos que você vai dar uma relaxada e que de alguma maneira isso pode representar algo importante em termos de saúde. Então, qualidade de vida no trabalho hoje é fundamental. Nessas pausas, isso é legal, porque isso faz parte muitas das vezes da cultura organizacional, isso faz parte daquele momento de integração, isso tende a aproximar, gerar pequenas conexões ao longo do dia, e também é importante se dar uma descomprimida, assim, é fundamental. Bom, e já que eu falei sobre equipe, é muito importante você ter a capacidade de delegar tarefas. Aquele desafio que eu falei no início, que ao longo da semana, quando você faz aquele registro bem rigoroso de todas as atividades que você desempenhou ao longo da semana, e eu arrisco dizer que cerca de 30% das tarefas que você realizou poderiam ser delegadas para a sua equipe. Dependendo da característica de cada um, isso é fundamental, porque isso representa também uma indicação, uma sinalização de confiança. Quando você delega uma tarefa para a sua equipe, para um liderado seu, você está demonstrando confiança, você está gerando segurança nele, você está dando uma sinalização muito clara de que confia na sua equipe, de que a sua equipe está preparada para exercer e para realizar determinadas tarefas, mesmo na sua ausência. Isso empodera, para usar uma palavra muito comum nos dias de hoje, isso empodera, empowerment, é o empoderamento mesmo da sua equipe. E isso tem um potencial de gerar satisfação, isso tem um potencial de gerar uma mensagem, uma comunicação interna que vai ser muito importante nesse processo de gestão e integração com a sua equipe. Bom, e aí há uma questão fundamental também que você precisa aprender a dizer não. De uma maneira assertiva, impondo determinados limites, falando de uma forma muito equilibrada, muito respeitosa, muito ponderada, dos seus limites, do seu envolvimento com uma determinada tarefa, porque é muito comum na empresa, especialmente para aqueles profissionais, para aqueles líderes que têm uma capacidade grande de dar respostas imediatas, de entrega, de cumprimento de prazo, e como a gente fala um pouco assim na gíria, na linguagem popular, é aquele profissional que desenrola. Sabe aquele que desenrola? Você leva uma tarefa para ele, às vezes uma coisa complicada, e ele tem uma capacidade grande, ágil de resolução e de apontar caminhos e de apontar soluções. Esse profissional às vezes tende a estar sobrecarregado se ele não tiver essa capacidade de dizer não. Essas questões que são circunstanciais, ou mesmo a questão de emergência, isso acaba de alguma forma sinalizando de uma maneira preocupante que você vai se desviar. Então tem um pouco, às vezes, uma situação um pouco delicada, sabe aquele parceiro teu do trabalho, aquela pessoa que você tem muito apreço, muito respeito, mas nessas horas a gente tem que ser muito pragmático, a gente tem que ser muito maduro, e até mesmo um chefe que vem com uma determinada tarefa, você tem que dizer muito claramente, olha, estou envolvido aqui numa questão importante, numa questão estratégica, tão logo seja possível, vamos indicar ou indicar um caminho, ou indicar alguém que possa desempenhar essa tarefa. Então,
essa assertividade, ou seja, essa capacidade de utilizar as palavras adequadas, mesmo que você tenha que ter um posicionamento um pouco mais incisivo, um pouco mais duro, ela é fundamental para que você não tenha aí um desvio e comprometa a gestão do seu tempo. Bom, e falava exatamente sobre qualidade de vida, falava exatamente sobre a questão de cuidar-se e, nesse caso, nesse item, a alimentação ela é fundamental. Ter um tempo que você precisa destinar para se alimentar adequadamente, para fazer uma refeição leve, para ter, porque aquela velha história, né, saco vazio não para em pé, mas de verdade é uma preocupação que você tem que ter. Essa alimentação, isso implica todo um equilíbrio, né, toda uma consequência em termos da sua saúde física, mental. Então, ter esse momento também é muito importante. Eu tenho como ilustrar, assim, tive um chefe que tinha uma dificuldade muito grande de gerenciar o tempo e também ele era hiperativo e ele gostava de fazer tudo ao mesmo tempo e ele chegava a hora do almoço, ele pedia a comida dele, chegava a comida e ele estava ali comendo, estava almoçando ali, falando com a gente e vendo as tarefas, revendo, dando ordens, como é que estava, pedindo informações, aquela coisa, e comendo. Uma situação tão constrangedora, uma situação tão imprópria. E mais ainda, a mensagem por trás daquele gesto, daquela rotina, era muito negativa, muito tóxica. Por quê? Porque ele, como chefe, como líder da organização, ele estava dando a seguinte mensagem: bom, se eu que sou o líder, eu que sou o chefe, estou aqui comendo e trabalhando, isso me autoriza a exigir que vocês façam o mesmo. É claro que ele jamais verbalizou isso e ele jamais exigiu que nós fizéssemos isso. Mas isso era uma mensagem e de alguma forma era muito ruim, porque era evidente a incapacidade dele de fazer uma boa gestão do tempo. Então, quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, quando a gente fala desses cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde, a questão da alimentação é muito importante. Então, ter uma alimentação equilibrada, balanceada, mais leve, porque isso vai também envolver o nosso corpo, por exemplo, vai comer uma feijoada, comer uma comida muito pesada no almoço. A gente sabe muito bem que o corpo, ele exige, porque o nosso organismo vai exigir uma dose muito maior de energia, para fazer todo aquele processo ali e vai dar aquela sonolência, aquilo tudo. Então, assim, até a opção, não só a alimentação em si, mas a própria opção pelo que comer é muito importante para que isso não represente um prejuízo, inclusive para a produtividade. Bom, e aí eu falava exatamente dessa questão e desse foco no trabalho, lembrando que a gestão do tempo não se restringe, ou o desafio da gestão do tempo não se restringe apenas à questão do trabalho. Então, eu falo sobre a questão do trabalho, mas na verdade a gente tem a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, implica também a necessidade de você gerenciar o seu tempo para atividade física, a questão espiritual, do aprendizado, da sua saúde, cuidar da sua saúde. Então, isso é um grande desafio. O líder precisa ter equilíbrio. Estar equilibrado com todas as suas faces da dimensão humana é muito importante, e não apenas com a questão do trabalho, mas você está bem com a espiritualidade, com o lazer, com a questão da saúde, os aspectos familiares, afetivos, isso é muito importante. Então esse equilíbrio, ele é fundamental, ele é crucial para que você tenha relações profissionais melhores, porque há uma crença genuína de que as emoções do líder, elas impactam na equipe. Então, se você não está bem consigo mesmo, se algum desses aspectos você está negligenciando, seja na questão da saúde, seja da atividade física, que está intimamente relacionado, a questão da família, como é importante hoje você ter esse equilíbrio, isso tudo implica qualidade de vida no trabalho, dentro de um conceito maior de qualidade de vida. A gente sabe muito bem
que as coisas não estão fáceis. Eu não estou partindo do pressuposto e não estou desprezando, por exemplo, o fato de que muitos trabalhadores levam 2, às vezes 3 horas para chegar no trabalho. E já chegam no trabalho cansados, extenuados, estressados. Eu não desprezo essa realidade. Mas é importante que você tenha a capacidade de entrar em equilíbrio, principalmente porque quando você não está bem em uma dessas dimensões humanas, você acaba comprometendo. Nós sabemos muito bem, nós somos seres humanos, né? Havia uma crença genuína no passado e até umas expressões assim que hoje soam bem absurdas mesmo, das pessoas, quando você chega no trabalho você deixa o problema do lado de fora. Quando você cruza o portão da sua empresa, da sua organização, os seus problemas têm ficado lá de fora. Pessoas que falam isso, elas desconhecem toda uma lógica de gestão de gente, de pessoas. Nós somos seres humanos, nós somos tremendamente afetados por as nossas questões pessoais, então é muito importante que nós estejamos em equilíbrio. Nós somos seres humanos, nós, de alguma maneira, há dias em que a gente não está bem, o nosso corpo não está bem, a gente está com problema, a gente não está legal, então isso é absolutamente compreensível. Agora, é importante que nós tenhamos esse equilíbrio, principalmente a partir dessa crença que na organização a gente lida o tempo todo com gente. E as pessoas também têm problemas. E as pessoas também têm a mesma dificuldade de gerenciar o tempo, de gerenciar as suas questões da vida pessoal, da vida afetiva, a questão da saúde. Agora, é importante, como eu falei desde o início, é que nós tenhamos foco, é que nós tenhamos disciplina, para que a gente tenha esse necessário equilíbrio. O sucesso profissional, se isso representa o fracasso familiar, não vale a pena. Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso de você como ser humano, de você nas suas relações pessoais, familiares, espirituais, de cuidar de si mesmo, da sua saúde. Muita gente negligencia a saúde porque afirma, não tenho tempo, o trabalho está me consumindo. E o nosso corpo não é uma máquina. Chega um determinado momento que o corpo reclama. O corpo começa a dar sinais e alguns gatilhos começam a ser acionados e você acaba não percebendo. Começa a comer demais, questão do sobrepeso. Eu não estou falando aqui de questões estéticas, mas de questão de saúde. Se você não está bem, você acaba canalizando um pouco isso. É importante até para saber gerenciar essa ansiedade. A ansiedade é um grande mal, talvez, desse século XXI. A gente está muito, de alguma maneira, assombrado com essa questão da ansiedade. Então, saber também gerenciar e ter esse equilíbrio é muito importante também para que você possa ter relações interpessoais no trabalho melhores. Porque a mesma lógica que funciona para a questão do tempo, para esse equilíbrio das faces da dimensão humana, isso também afeta o outro, afeta o seu liderado. Então você como líder, você tem um papel duplo. Primeiro, cuidar de si mesmo, a partir dessa crença de que uma equipe é contagiada pelas emoções do seu líder, e cuidar também para que os seus liderados tenham essa mesma capacidade de equilíbrio. E aí eu volto a falar do meu chefe, que estava ali almoçando, comendo em meio a uma reunião, dando uma mensagem muito preocupante de que se ele estava fazendo aquilo, de alguma maneira era exigível que nós também tivéssemos aquele desprendimento. Então, quando o líder, ele de alguma forma, ele toma determinadas decisões, é importante saber que isso vai impactar em relação aos seus liderados. Bom, e aí existem alguns diagramas, existem algumas ferramentas que ajudam bastante na hora de gerenciar o tempo. E essa gestão do tempo, ela é crucial para que você tenha, de alguma maneira, a capacidade de melhores entregas, a capacidade de trabalhar bastante, de uma maneira muito determinada na obtenção das suas metas, dos seus objetivos. E aqui nós temos esse diagrama de Eisenhower, que é baseado no 34º presidente americano, Dwight David Eisenhower, que foi um general do exército americano na Segunda Guerra
e ele tinha uma maneira muito própria de gerenciar, de estabelecer, especialmente aquilo que ele chamava de prioridades, das questões urgentes. Então, ele criou aqui um diagrama, né, que fala sobre a questão da urgência, da importância, e aí é legal, você pode até representar esse diagrama, a matriz de decisão de Eisenhower, como ela é chamada. Então, essa matriz, você pode aqui, por exemplo, estabelecer as coisas que têm uma importância maior e que têm uma urgência. Se é importante e é muito urgente, faz na hora. Isso é imediato. Muito embora há que se ter um reparo aqui. Nem sempre o que se é urgente deve ser feito pelo líder. Há coisas que são urgentes que você pode delegar muito bem. O fato de ser urgente não necessariamente significa que é importante. É importante e é urgente, sim. Faça na hora. Se é urgente, mas não é importante, você pode delegar. Se é importante, mas não é urgente, você pode programar, você pode planejar, sabendo que é importante. Naturalmente, isso vai entrar ali na sua relação de prioridades. E se não é importante, não é urgente, simplesmente esquece. Esquece. Se não é algo importante, se não é algo urgente, isso realmente vai passar. Não é algo que seja relevante, não é algo que seja importante, então isso vai passar. Então, esse diagrama do Eisenhower, esse ex-presidente americano, é muito legal, porque aqui você consegue colocar nesses quadrantes, e na medida em que você vai tendo exatamente essa dimensão, e é claro que esse julgamento passa muito pela subjetividade, mas ele tem um ingrediente corporativo importante. A gente sabe muito bem que o líder tem que estar comprometido com os objetivos, com as metas da organização, e isso tem que se sobrepor a uma série de questões. E aí você tem que ter exatamente essa clareza da decisão que você está tomando. Então, esse diagrama é muito interessante. E há outras possibilidades. Aqui, por exemplo, a chamada tríade do tempo, do Christian Barbosa. Aqui ele elege também, dentro dessa... É muito baseado nesse diagrama, nessa matriz do Eisenhower, que acabou inspirando muito do que se tem hoje em termos de gestão do tempo. O general americano, ele foi um grande inspirador dessa questão da gestão do tempo. Porque ele fala sobre a importância, urgência e a circunstância. Ou seja, esse processo de gerenciamento do dia a dia também é uma maneira de você colocar ali, né, destacando o que é importante, o que é relevante e se programando para executar essas tarefas, da mesma maneira que tendo a capacidade de tomar decisões na hipótese de surgir algo urgente. Insisto, nem tudo que é urgente é importante. Nem tudo que é urgente tem que ser decidido por você e realizado por você. E há aquelas questões circunstanciais que eventualmente vão acontecer, vão demandar o seu tempo, vão requerer a sua presença, a sua mobilização, não que necessariamente sejam urgentes, mas que são coisas importantes. E aí você vai ter que avaliar exatamente esse grau da importância, da urgência e não necessariamente você vai participar de maneira direta, você pode muito bem delegar essa tarefa partindo daquele princípio que a sua equipe tem a autonomia necessária para desenvolver as tarefas que foram planejadas, que foram desenhadas por você. Então, essa capacidade de distribuir, essa capacidade de delegar, também é um dos atributos mais importantes para o líder na organização hoje, no que se refere à gestão do tempo. Então a gente já está se aproximando do final, então vou deixar aqui esses conceitos que são muito importantes, como a questão da priorização de tarefas, a questão do foco, a disciplina, a capacidade de planejar as suas metas e os seus objetivos, a necessária capacidade de ter a pausa e o cuidado consigo mesmo a partir da ótica da qualidade de vida no trabalho. E mais do que nunca, imaginar que a gestão do tempo está relacionada com a produtividade. Saber gerenciar o seu tempo, saber gerenciar bem o seu tempo, implica ser mais produtivo. E na organização hoje nós sabemos muito bem que as empresas dependem das suas entregas, dos seus resultados e da produtividade. Num ambiente empresarial fortemente marcado pela competitividade, fortemente marcado pela pressão por mais resultados, por prazos e por mais qualidade, a questão da produtividade é fundamental. Então, saber gerenciar o seu tempo é muito importante. E aí, é impossível não lembrar da música do Renato Russo.
Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Então, se você for um bom gestor do tempo, talvez você não tenha todo o tempo do mundo, mas você certamente vai ter o tempo necessário para que você possa cumprir as suas metas, os seus objetivos, dentro de uma lógica de produtividade e fazendo com que as suas entregas sejam realmente importantes para a organização e para a empresa. Um abraço. Foi muito bom estar com vocês. Valeu.